Olá para você que acompanha o Eco pelas redes sociais e plataformas digitais. Eu sou Elton Laude e estou aqui mais uma vez para uma entrevista dessa série especial Eleições 2022. Hoje recebemos aqui nos estúdios do Jornal Eco o candidato Aguinaldo Araújo, que concorre a uma vaga na Assembleia Federal e vai contar um pouco para a gente da sua história, também falar das propostas de campanha e de como estão essas movimentações aí nessas semanas que antecedem as eleições. Aguinaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E eu gostaria de começar então falando um pouco da sua história, contando quem é o candidato Aguinaldo Araújo. Olá, Elton. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui conversando com seus ouvintes. E o Aguinaldo é um paranaense que veio para Areiópolis, mais precisamente para a Fazenda São João da Areia Branca, com 4 anos de idade. E lá se ingressou, a família toda se ingressou na Barra Grande, né, cara? E eu sou o quarto de 5 irmãos. E ficávamos ali brincando, foi uma infância muito rica em amor, mas com muitas necessidades. E eu já ingressei aos 11 anos no corte de cana e permaneci, bem resumidamente, Elton, permaneci até os meus 23 anos. Por volta de 19 anos eu mudei para Areiópolis, ali para o bairro Nosso Teto, e também continuei cortando cana, fui plantar eucalipto, carpir eucalipto, e essa foi o começo da minha vida profissional. Depois entrei numa empresa de vigilância, onde eu permaneci durante 9 anos. Galguei todos os postos possíveis, fui de supervisor para coordenador, para gerente, e foi uma época muito rica da minha vida. Depois disso, voltei novamente para Areiópolis, fui comandante da guarda, já que eu era já especialista em segurança pública e privada, onde eu dava cursos para outras guardas também, fazia segurança em eventos, até que eu abri a minha empresa de segurança. Aí cresci muito rapidamente e nessa época eu também me tornei vereador em Areiópolis. Uhum. Ô Aguinaldo, você ainda atua na área de segurança até hoje, sua empresa presta serviço em toda a região. Isso. A minha empresa está em 145 cidades do estado de São Paulo, com mais ou menos 740, com os novos funcionários que adquirimos há uns 2 semanas atrás, CLTs. Então, fora os freelancers, porque nós fazemos também todos os grandes eventos do estado de São Paulo. Uhum. Facilpa aqui em Lençóis, Festa de Peão de Barreto, Jaguariúna, Bloco Oba. Então, é extenso os eventos. Então, mais fixos mesmo, CLT registrados, são 740 agora. Ô Aguinaldo, você começou comentando da sua trajetória política lá em Areópolis, né? Pouca gente aqui de Lençóis deve saber, mas você já foi vereador lá aqui na nossa vizinha Areópolis. Como que foi essa experiência para você? E voltando um pouquinho atrás, por que você decidiu se lançar lá atrás na política? E qual a sua motivação de ter se candidatado na época? Então, quando eu tinha, para falar sobre isso, eu vou voltar a quase 30 anos atrás. Quando eu tinha 14 para 15 anos, Elton, eu cortando cana num dia muito chuvoso, e com aquela cana de rolo, que nós chamamos de cana de rolo, cana ruim, toda caída, e começou a chover muito. E eu falei para o fiscal, "Ó, nós não vamos para o caminhão, não, tá chovendo muito." Ele falou, ó, cala a boca, seu preto, além de preto é boca dura. E aquilo ali me marcou muito, entendeu? E não respondi nada, trabalhei chorando na chuva o dia todo, porque antigamente era uma desonra você tomar 3 dias de suspensão ou mesmo ser mandado embora. Era uma desonra para a família e outra. Você mora na fazenda, o que que você iria fazer? Foi nessa época que eu cheguei na casa, nesse dia eu cheguei na casa, falei, mãe, o filho homem sempre é mais apegado à mãe, né? Não que eu não gosto do meu pai, ou meu pai, mas de afinidade. Chamei minha mãe, falei, mãe, falei o que tinha acontecido, ela pegou, falou, filho, ele deve estar muito nervoso, tal, não liga. Eu falei, não, mãe, eu só estou falando isso daí para falar que eu agradeço a mãe por tudo que a mãe fez por mim, que o pai fez por mim, nunca deixou faltar comida, mas eu não mereço essa vida não, entendeu? Eu vou quebrar o ciclo da nossa família.
eu vou ser vitorioso, tá? Eu vou estudar e a mãe vai ver, eu vou quebrar o ciclo da minha mãe, da nossa família. Minha mãe não entendeu nada, imagina só, Elton, há 30 anos atrás, uma semi-analfabeta, acho que pensou assim, esse menino deve ter tomado muito sol, chuva. Ela falou, é isso aí mesmo, meu filho, tem que estudar. E a mãe, eu falei, eu fiz uma promessa para minha mãe. Eu falei, mãe, e eu vou ser vereador. Porque por isso que às vezes eu falo nas minhas falas o poder da representatividade. E qual que era a representatividade de sucesso que eu tinha 14 para 15 anos? Era de um vereador que tinha saído do melão da Fazenda São João da Areia Branca, pertencente à Barra Grande, e tinha virado vereador em Areópolis. E todo mundo da Fazenda falava dele, olha o Deuclides, é Deuclides o nome dele. Olha, o Deuclides ganhou para vereador. E eu achava bonito, com 14, 15 anos no meio da roça. Falei, eu vou ser vereador também. E passaram-se anos, eu já estabelecido, eu já empresário. Na época eu estava com a empresa muito maior do que hoje. E nós passando numa chácara, um final de ano, a minha mãe olhou para mim e falou, filho, amanhã é a sua diplomação, né? Eu falei, é. Ela falou, você lembra do que você falou? E começou a me abraçar e começou a chorar, entendeu? Porque ela lembra da promessa que eu fiz para ela há 25 anos atrás. Isso daí foi o começo, o porquê que eu me tornei vereador, entendeu? Você quis ir para a política, de certa forma, para defender a bandeira da questão racial, essa luta para acabar com o racismo, que é uma coisa repugnante, né, na nossa sociedade, de fato, né, Aguinaldo? Com certeza. E chegando lá, eu descobri que a política é muito maior que isso, Elton. A política é a maior ferramenta de transformação na vida das pessoas. Sendo político e no âmbito federal, você pode fazer leis, propor leis, e essas leis podem impactar na vida de milhões de pessoas. E realmente, hoje eu estou entrando pelas minhas convicções, por eu poder ajudar um número maior de pessoas, não só negros, porque o racismo existe todos os dias, entendeu? Só quem é negro realmente sabe os olhares que recebe todos os dias. Você não pode ficar rodando no supermercado de chinelo, de bermuda. Mesmo eu que sou empresário agora, se eu for num local que o pessoal não me conhece, segurança fica desconfiado, fica olhando. O policial vê você num carro melhor, eles param e perguntam, e revista, e perguntam onde está a droga, o que você faz, você mostra, os caras depenam por sua vida inteira, entendeu? Depende do carro inteiro para ver se acha alguma coisa. Então, é complicado. E nós precisamos ter uma representatividade, nós precisamos ter representantes negros, pessoas que entendam o que esses olhares de todos os dias. E eu falo nas minhas conversas com amigos e com meu filho principalmente, porque meu filho é o meu motivo de viver, que nós negros, nós não somos descendentes de escravos, nós somos sim descendentes de reis e rainhas que foram escravizados. E nós só precisamos ocupar um lugar que é nosso por direito. Porque nós somos 57% da população, Elton, olha só a discrepância, mas somente 6% estão em cargos bons. Nós falamos hoje que o grande mal hoje da sociedade, um dos grandes mal é o feminicídio. 72% das mulheres mortas são negras. Uma mulher negra ganha 30% a menos do que uma mulher branca. Que já ganha muito menos do que um homem, né? Então, imagina só, a mulher já ganha menos do que o homem, e a mulher negra ganha menos do que a mulher branca ainda. Então, nós precisamos de políticas públicas, de leis que protegem para fazer essa equiparação social, entendeu? Então, isso daí é uma das minhas bandeiras, não tem como eu fugir, mas eu falo que eu sei falar de quase tudo, entendeu? Eu sei falar de leis, eu como formado em Direito, sei falar de inclusão social, mas eu também preciso e quero, não queria precisar de falar sobre o racismo. Ô Aguinaldo, você foi vereador entre 2010 e 2014, é isso, em Areópolis? Isso mesmo. E como que foi essa transição de lá para cá? Como você se estabeleceu aqui em Lençóis? Então, na verdade, Lençóis é uma cidade que eu sou apaixonado. Eu já morei ali na Rosa Romanileda, ali no Caju, durante um tempão que eu trabalhei de vigilante aqui na usina. Morei mais ou menos 2, 3 anos aqui.
já fui noivo aqui, então era uma paixão e um desejo antigo que eu tinha de voltar para cá. E como a empresa está aqui, já tinha residência aqui, e o meu filho ele tinha que pegar van para todo dia, pegar a estrada para poder vir estudar aqui. Aí eu resolvi mudar para cá com a família. Uhum. Eu falei 10 e 14, mas não, é entre 12 e 16, né? Isso, Viu? E daí você já chegou a se candidatar também a vereador aqui na cidade, né? E teve uma votação, inclusive, muito perto da que você teve lá em Areópolis, quando você se isso. elegeu. E agora, neste ano, nessas eleições, se lança candidato a deputado federal, uma batalha árdua aí para conseguir viabilizar, né? Como que tem sido essas primeiras semanas de campanha? Estamos aí a praticamente poucos dias das eleições do dia 2. O que você tem a dizer do que você tem sentido do eleitorado, né, nessas últimas semanas e em quais cidades você tem marcado presença mais constante? Olha, essa campanha tem sido uma campanha cansativa, porém muito prazerosa. A recepção das pessoas está maravilhosa. E nós estamos fazendo uma campanha aberta, Elton. Nós estamos fazendo uma campanha em 250 cidades, tá? É claro, eu como lençoense aqui estou focando bastante em Lençóis e na zona norte de São Paulo, Você tá? chegou a morar em São Paulo também? Não, não. São Paulo eu só tenho amigos por conta da empresa, por conta da política. Então esse elo aí vem de muito tempo. Eu tenho amigo de que Profissionalmente. profissionalmente, entendeu? E essas 250 cidades estão espalhadas pelo estado todo ou tem alguma região específica que Não, você tem estão focado? espalhados pelo estado todo, desde Prudente até Indiaporã, que é lá na divisa de Mato Grosso, com Minas, entendeu? A Franca, Ribeirão Preto, Sorocaba. O sindicato lá está fazendo um trabalho belíssimo para nós, o Sindicato dos Vigilantes. É porque eu já fui vigilante muitos anos, então é uma classe que eu também defendo, mesmo sendo empresário da área de prestação de serviço, eu sei que com a desburocratização todos ganham. O empresário ganha porque ele vai pagar menos imposto, com isso ele consegue pagar melhores salários. E esse daí é uma das minhas pautas para os vigilantes, entendeu? Dar melhores condições, melhores salários, voltar o vigilante 24 horas nas agências bancárias, o porte para os vigilantes, assim como os CACs, só fazer cumprir a lei, entendeu? Uhum. Ô, Aguinaldo, uma dúvida particular minha, mas que com certeza deve ser de muitos, não só aqui de Lençóis como da região que te conhecem ou que se não conheciam, passaram a conhecer durante essa campanha, é porque você decidiu ir direto já para uma candidatura a deputado federal e não tentar uma vaga na Assembleia Legislativa aqui do Estado, que teoricamente seria um caminho menos difícil, digamos assim. Olha, Elton, eu falo que a minha campanha foi uma campanha que cresceu de fora para dentro, entendeu? Eu tenho amigos de todos os níveis sociais, desde os antigos e de corte de canas, garis, entendeu? Como também de empresários. E todo mundo fala, Aguinaldo, porque nós precisamos de novas leis, Aguinaldo. E por que você não se candidata a deputado federal para tentar melhorar isso? E também já era, falar bem a verdade, já era um desejo antigo meu. Eu sei que uma andorinha sozinha não faz verão. Pode ser que as coisas, as leis que eu proponha lá dentro não vá fazer efeitos imediatos, mas eu quero deixar um legado bom para o meu filho, para o seu filho. Então é isso que eu quero pegar fazer, entendeu? Iniciar um trabalho de melhora, tanto nas leis como em toda a parte do Brasil. Tudo que eu puder fazer para o povo, eu vou estar fazendo, entendeu? Rinaldo, você tá afiliado ao Avante, né? Isso, filiado ao Avante. E temos uma disputa, como eu já citei, bem acirrada para a Assembleia, para a Câmara Federal. E o Avante é um partido que vem com uma chapa cheia, que pode acabar ajudando em questão de ter um candidato ou outro que consiga puxar mais votos, para reduzir aí o montante de votos necessário para se fazer mais uma cadeira, algo que possa, de repente, te beneficiar, né? Uhum. Pelo que você tem sentido, assim, quais as chances que você tem sentido que tem realmente de se eleger, visto que você está trabalhando numa área consideravelmente grande? Grande.
Eu acho que muitos poucos concorrentes seus devem ter um campo de atuação tão grande quanto o que você tem tido. Inclusive, muitos dos que já estão lá estão tentando a reeleição, né? Olha, Elton, eu converso quase que diariamente com o vice nacional, que é o Josué, e com o estadual, o coordenador estadual, o evangelista, e nós estamos ali disputando 2 cadeiras para mais ou menos 7 vagas. 7 estão, assim como eu, fazendo uma campanha forte, uma campanha dinâmica, alguns já com grande nome aí na praça, no cenário político, mas eu estou muito confiante, eu sinto que a população não quer mais o político de carreira, aquele político que vai passando de pai para filho e geração em geração, eles querem pessoas novas, querem sangue novo, querem alguém que conheça a realidade. E quais as bandeiras, você já comentou bastante da questão da luta pela fim do racismo e por igualdade de direito, né, das minorias, você citou tanto a questão dos negros quanto das mulheres. Quais outras bandeiras o Aguinaldo Araújo, se eleito deputado federal, deve defender lá em Brasília? É o desenvolvimento regional. Graças a Deus, nós moramos numa cidade maravilhosa que está à frente das cidades da região. Me desculpem as outras cidades aqui, mas não é culpa de vocês, é que as coisas vão acontecendo, passa ano e sai ano, e Lençóis realmente se despontou regionalmente falando, Elton. Então, mas esse desenvolvimento a gente não vê em Macatuba, a gente não vê em São Manuel, que é dependente de Botucatu. Então, o que eu quero fazer? Eu não quero, quando nós falamos em deputado federal, nós não podemos pensar micro, nós temos que pensar macro. Eu não posso pensar só em Lençóis, apesar de ser em Lençóis e saber que eu vou assistir muito Lençóis. Eu tenho que pensar em São Manuel, eu tenho que pensar em Agudos, pensar em Bauru, eu tenho que pensar nessas comunidades de São Paulo, que você sabia, Elton, que 175 mil casas em São Paulo não tem banheiro? A questão do saneamento é um dos problemas, não só em São Paulo, né? Uma das demandas mais urgentes do país como um todo, né? Isso. E eu tenho também a bandeira do desenvolvimento, do desenvolvimento regional e da redução dos impostos também, mudar a lei tributária, porque se o empresário, como eu falei para você, ele paga menos imposto, ele consegue pagar o melhor salário, Elton. É automático, cara. Ele consegue gerar mais emprego. Uma das grandes dificuldades que quem empreende no Brasil sempre fala é a alta carga E tributária, que acaba trabalhando contra as pessoas que têm condição de empreender e que se dispõem a gerar emprego, gerar renda, né? É um fator muito crucial. com toda certeza. Outra bandeira é a educação. Eu realmente acredito que a educação é uma das maiores agentes transformadoras nas vidas das pessoas. Por isso eu incentivo meu filho a estudar, a ler, a me perguntar, a questionar. Mas, Elton, como que eu vou falar de educação para uma família que está passando fome? Você entendeu que é complexo o negócio? E o Brasil é o segundo maior produtor de grãos do mundo, mas nós temos 33 milhões de pessoas que passam fome. Não é 33 pessoas necessitadas, não, pessoal. São 33 milhões de pessoas que passam fome todos os dias. Então é uma discrepância muito grande. São várias urgências, Várias. várias demandas, mas dependendo da condição de cada um, cada questão deve ser tratada com a devida prioridade, né? Isso. Então eu acho que primeiro nós temos que sanar a fome, cara. A fome no Brasil. Não sei, eu já estou estudando, caso eleito, diminuir ou até reduzir a zero os impostos dos produtos da cesta básica. Porque eu acho que todo cidadão tem a obrigação de pelo menos ter o direito de comer, né, Elton? É uma coisa tão básica, é o sustento para a vida. E você saber que 33 milhões de pessoas estão sendo privados disso, é muito doloroso, não dá para você achar que está tudo normal. E nós sendo o segundo maior produtor de grãos aqui no Brasil, tudo que planta dá. O Brasil, o agro aqui do Brasil é maravilhoso. Então alguma coisa, algum gargalo esse dinheiro está saindo.
E alguma coisa nós precisamos fazer, que não se levante o Aguinaldo, mas que se levante o Elton, que se levante o Vitor. Alguém tem que colocar o dedo na ferida e tentar fazer alguma coisa. Não dá para nós vermos e acharmos que é normal, porque não é normal. Uhum. Ô, Aguinaldo, eu queria voltar um pouco na questão pessoal. Recentemente, uma notícia envolvendo você acabou repercutindo até nacionalmente, né? Da questão da sua formatura na faculdade de Direito. Isso foi divulgado por veículos de imprensa de todo o país, porque de fato mostra um estereótipo em que muitas pessoas de repente se espelham daquela pessoa que veio de baixo, de família humilde e conseguiu vencer na vida de certa forma, né? E eu queria que você comentasse em que a sua história pessoal de vida, de luta, de batalha, de seguir o foco para alcançar o objetivo pode contribuir para a sua trajetória política. De nunca desistir. Então, Elton, eu havia perdido meu pai há pouco tempo. Na verdade, eu perdi meu pai um mês antes das eleições municipais. Praticamente eu parei a campanha, entendeu? Só deixei o pessoal fazendo, eu não parei a campanha. E o meu pai foi um grande incentivador para que eu estudasse. Sempre ele falava: meu filho, você tem que estudar enquanto é novo, você tem que ter um futuro melhor que o pai. Essas coisas que pais falam geralmente. E meu pai, nenhum dos 5 irmãos, nunca vi alguém levantar a voz para ele. Então era uma relação de muito respeito, de muito carinho, de muita amizade, entendeu? Mesmo que ele esteja errado em algum determinado assunto, ninguém contrariava, todo mundo brincava, e se ele ficava bravo, todo mundo ficava quieto, enfim. Pai era total respeito. E eu perdi 52 anos de casamento com a minha mãe. Então eu queria fazer uma homenagem para ele, de alguma forma. E que a minha mãe estava viva também, está viva e estava sofrendo. E eu queria também deixar um legado para o meu filho, Elton, porque daqui a pouco nós vamos estar velhos também. E eu não vou querer uma homenagem, mas eu vou querer que ele me respeite também. Então eu chamei meu filho e quase desisti na hora, mas falei: vou fazer, vai. E era para ser uma coisa só entre as classes, só entre a minha classe mesmo, que estava se formando ali, fazendo a colação de grau, mas alguém tirou uma foto, mandou para o jornal de Bauru e acabou viralizando, cara. Acabou viralizando, jornal do SBT, Globo, Record, Bandeirantes, Luciano Huck, Fátima Bernardes, Ana Maria. Todos os principais jornais, acho que do Brasil, Correio Brasiliense, Metrópole, Correio da Paraíba, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu que não estava acostumado com entrevista, com essa mídia toda, fiquei até assustado, mas eu vi que eu consegui passar o recado que eu queria naquele momento para poucas pessoas, mas Deus me abençoou e eu acabei passando para milhares de pessoas, que foi de levar respeito aos seus pais, dar honra a quem tem honra, entendeu? E de nunca desistir dos seus objetivos. Porque eu cortei cana durante 11 anos, passei por alguns momentos difíceis, entendeu? Que hoje eu lembro. O primeiro, não sei se eu contei essa história para você, Elton, uma das coisas que me marcou na época de fazenda é que eu conheci o primeiro Danone no lixão. Nós saímos ali do Melão, da Fazenda São João da Areia Branca, que muitos ouvintes devem conhecer, e andávamos 5 quilômetros até o final de Areópolis. Ali tinha uma fazenda chamada Santa Regina, e próximo dessa fazenda Santa Regina era jogado todo o lixão de Areópolis, todo o lixo de Areópolis. E nós íamos a cada 7, 10 dias, minha avó juntava eu, meus 4 irmãos, mais 5 primos, e nós andávamos 5 quilômetros para pegar sapato, pegar blusa, enfim, para fuçar o lixão para ver se tinha alguma coisa ali que nos servisse. E nós voltávamos tudo contentes, porque voltava calçado, né? Pé de um chinelo, pé de outro, entendeu? Mas voltava calçado de alguma forma. E numa dessas idas, minha avó pegou, me apresentou o Danone, me deu um Danone. Eu não sabia o que era Danone, cara. Não sabia, de verdade. Tubaína a gente só tomava no Natal, né? Mas Danone não tinha nunca.
Aí eu fiquei apaixonado por aquele Danone e toda vez que eu voltava, eu já nem queria saber de chinelo, de roupa. Eu ficava procurando um Danone ali, sem estar aberto, vencido, para eu tomar, entendeu? Então eu sei a realidade do povo, entendeu? Eu sei a realidade de quem nunca passou fome, mas passou, sim, grande necessidade. Eu lembro que eu estudava no Aranha, já em Areópolis, com 16 anos. Quem me ajudava muito era a Tiana Cavalheiro e a diretora da escola, a dona Odete, que me ajudava com roupa. Ou seja, até os 17 anos eu era assistido, entendeu? Então, por isso que eu tenho esse olhar muito voltado para o social, que o jovem precisa de oportunidades, Elton, entendeu? Nós precisamos de oportunidade, principalmente representatividade. Eu quero que o jovem pobre olhe para mim lá na Câmara dos Deputados e fala, meu, ele estuda a minha história e fala, meu, se esse cara conseguiu, o cara comeu Danone no lixão, cortou cana todo esse tempo, mais de 10 anos e conseguiu, eu também consigo, entendeu? Eu quero levar essa mensagem para eles e quando estiver lá eu quero fazer por eles. Você pode ter certeza, Everton, nós somos seres únicos e cada um tem um ponto de vista, mas você nunca vai ver eu votando algo contra o povo. Entendeu? Algo que dificulte a vida do povo. Isso daí não vai ver. Aguinaldo, então estamos chegando ao final da nossa entrevista. Aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez a sua presença aqui. E para a gente finalizar, então, deixo o espaço aberto para que você possa se dirigir direto ao seu eleitor. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu peço que o eleitor, não só de Lençóis e região, analise o candidato e vote em alguém aqui de Lençóis ou da região, porque nós sabemos o que Lençóis e região precisa. E votando em mim, vocês podem ter certeza que vão estar votando em alguém que conhece as duas realidades. A realidade do menino pobre que conheceu Danone no lixão, do jovem assalariado que cortava cana e de hoje o empresário. Eu rodo o estado todo e estou convicto que eu tenho totais condições de estar assumindo o cargo de deputado federal, porque eu conheço as dores do meu estado. Tá certo, candidato. Agradeço mais uma vez pela participação. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Essa foi a entrevista com o candidato Aguinaldo Araújo, que concorre ao cargo de deputado federal pelo Avante. E é a primeira das duas entrevistas que faremos com os dois representantes aqui de Lençóis Paulista nessa corrida pela Câmara Federal. Na próxima semana, então, como planejado, finalizaremos com a candidata Neuza Perino. Continue nos acompanhando aí pelas redes sociais, plataformas digitais, que até o dia 2 de outubro, nessa cobertura das eleições, tem muita novidade chegando por aí. O Jornal Eco com uma cobertura ampla para todos vocês.